O que você considera como o maior erro dos brasileiros quando decidem se mudar para Portugal? Eu considero que o maior erro do imigrante é ele não se preparar para o mar de burocracia que ele vai enfrentar nessa nova vida, nesse recomeço aqui em Portugal. Eu acho que é intrínseco às mudanças, né? E a gente sabe que existem burocracias que devem ser enfrentadas para o imigrante. Quanto mais informação ele buscar, mas ele vai conseguir se desvencilhar dessas situações com mais facilidade. Claro, né? Existem situações inesperadas, como foi meu caso. Uma pandemia no meio do caminho, ninguém poderia imaginar uma situação dessa. Mas se você se planeja financeiramente, se você sabe o visto que você deve aplicar, a documentação necessária, com antecedência, no caso dos estudantes, né, crianças, adaptação, se você consegue se munir de informações e informações assertivas, informações corretas. A gente sabe que existe muita coisa na internet, mas nem tudo é real, nem tudo condiz com a realidade aqui em Portugal. Então, acho que essa preparação do imigrante a essas situações que ele vai enfrentar, quando ele está munido de informações corretas, ele consegue sair de situações com muito mais facilidade. Não quer dizer que vai ser tudo mar de rosa, que não vão existir dificuldades, mas ele consegue lidar com essas situações com mais facilidade. Isso aí, com certeza. E se autorresponsabilizar também, né? Eu vejo que Claro. muitos brasileiros às vezes vêm por um amigo que tá aqui, ou que vai receber por um período, e depois não conseguem encontrar casa, e já é uma outra pauta aqui que eu quero trazer, que é a crise habitacional que está acontecendo em Portugal atualmente. A gente sabe que os grandes centros estão com poucos imóveis no mercado para uma demanda que aumentou muito, principalmente no último ano. Como é que você enxerga isso relacionando a sua área, né, do planejamento migratório? A crise é real, ela existe, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão da procura e da demanda, né? Portugal é um país pequeno, nos últimos anos recebeu um volume grande de imigrantes. Para vocês terem uma ideia, hoje a população de imigrantes em Portugal já passa de 1 milhão. Só de brasileiros a gente tem aí 40% desse número, 400 mil talvez. Então, assim, é um número grande. Sem contar os duplos, nós que possuem dupla, né? Brasileiros e portugueses que possuem nacionalidade. Então, assim, é um número grande e a gente não vê, não há um crescimento rápido, acelerado nessa mesma frequência, né, da construção civil, da ampliação. E eu acho que isso é um problema que deve ser enfrentado, né, pelo governo português, já que ele entende a necessidade de continuar incentivando a vida de imigrantes para poder atender essa questão da carência da mão de obra. Mas a gente insiste na questão do planejamento. É difícil, mas não é impossível, né? Você se preparando, você entendendo quais são os requisitos que os senhorios exigem. A gente sabe que tem aumentado o número de cauções. Talvez você seja um pouco mais flexível na escolha da cidade. Muita gente só quer Porto, Lisboa, quer estar nos grandes centros. Mas às vezes você consegue se adaptar bem, talvez numa cidade um pouco mais afastada. O sistema de transporte em algumas cidades aqui em Portugal atende bem, ou você optar por ter um carro em Portugal, possa ampliar as suas escolhas. Eu atendi esses dias um casal que eles já queriam ir para o interior. Eles eram do interior de Minas Gerais e eles já vieram, não, doutor, eu quero o mais distante possível, porque eu quero manter o estilo de vida que a gente tem aqui no Brasil. E então pronto, então eles ampliaram muito, né, a oferta para eles Então do Brasil eles já estavam fazendo a pesquisa. É importante já consultar aqueles sites mais conhecidos, né, Idealista, Virtual, já entender quais são os requisitos, a documentação que você precisa. Porque imagine, né, já é difícil você encontrar um imóvel. Se você não tem um histórico de rendimentos, porque muitos exigem que você tenha já o IRS apresentado no último ano. Se você chegou esse ano, como é que você vai ter o IRS? Então você já tem que vir com uma documentação do Brasil que minimamente comprove seus rendimentos, para que o senhorio entenda que de fato você consegue atender à exigência daquele contrato. Então acho que você se antecipar essas questões pode aumentar a chance de você conseguir um imóvel num tempo menor. Com certeza. E também perceber qual o estilo, né? Isso é muito importante que você falou do interior. Tem pessoas que querem estar próximos do mar e de repente não precisam viver em Cascais, podem morar na Ericeira, lugares mais acessíveis, né? Sim, Que agora tem sim. grandes investimentos de estrangeiros por lá, e realmente flexibilizar, entender que não é, eu quero morar nesse bairro, eu quero que aceitem a minha documentação. Não é assim. O imigrante, o expatriado. E às vezes você pode mudar de ideia. O imigrante ele tem que ter a cabeça aberta para mudança. Ele já mudou de país, que ia mudar de cidade. Eu vivi essa experiência. A primeira cidade dentro do meu planejamento foi Braga. Morei por 8 meses em Braga. Tenho uma paixão por aquela cidade, mas profissionalmente falando,
falando, eu acho que o Porto ampliou as minhas oportunidades. Eu me mudei, me planejei para mudar, inclusive, né? Isso. Porque a gente sabe que o custo de vida de uma cidade para outra já aumenta, já tem. Então, até para mudar de cidade, eu tive que fazer um planejamento financeiro e deu tudo certo. Me encontrei no Porto, sou apaixonada por aquela cidade. Então, é isso, né? O imigrante, ele tem a mente aberta de também, às vezes, não acertar inicialmente numa cidade e no meio do caminho poder mudar. Não quer dizer que você vai embora de Portugal, vai desistir desse projeto. Mas, às vezes, encontrar algo que se enquadra melhor dentro da sua necessidade, da sua família. Vai adequar, e realmente isso é importante, porque eu já tive 2 conhecidos que vieram para Lisboa e eles queriam encontrar um apartamento para arrendar num condomínio específico, sem móveis, porque eles queriam comprar tudo novo. Então, assim, para as mais variadas classes sociais e idades, é muito importante vir com a mentalidade aberta, Sim, né, Arine? Exatamente. Porque não é bem assim que a banda toca, não vai ter aquele móvel disponível para cair no Sim. teu colo, né? Sim.